Iniciando mais um programa da série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e deputado federal. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Yara Cardoso, que é vereadora em São Leopoldo e atualmente candidata a deputada estadual pelo PDT. Muito obrigado por estar disponibilizando o teu horário e poder vir aqui nos dar essa entrevista, Yara. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui contigo, né? Um programa com uma audiência espetacular, né? A televisão do Vale crescendo e abrangendo a nossa região. Eu bastante feliz, quero voltar inúmeras vezes aqui no teu programa para a gente conversar sobre os assuntos aí da nossa região. As portas são sempre abertas para a comunidade, para ti, para todo mundo que queira expor a sua voz. Eu queria que tu pudesse expor um pouco da tua trajetória, o que te moveu a viver na vida pública, a te disponibilizar para este cargo. Tobias, eu sou advogada por formação e também funcionária pública da Prefeitura de São Leopoldo. E na minha atividade profissional, tanto na Prefeitura quanto na missão de advogada, nesse ofício, a gente sempre participa, né, de uma forma muito intensa das demandas sociais. As principais crises batem no escritório de advocacia e batem lá na Prefeitura. E a gente interage, vive isso de uma forma orgânica. Isso me levou a entrar na vida pública até a pedido por uma manifestação da coletividade. Eu lembro que foi isso em 97, que um grupo de mulheres me chama e diz: Yara, tu vai nos representar. E eu me senti muito honrada com esse convite, desafiada, e botamos o pé na vida pública por tantos anos, são 4 mandatos de vereadora, e desde então realizando um trabalho muito intenso, com uma preocupação muito grande nas garantias, né, dos direitos das pessoas que mais precisam, os trabalhadores, as mulheres, as comunidades que gritam, que são as menos favorecidas, né? Portanto, nós entendemos que um trabalho efetivo, um trabalho sério, maduro, sem demagogia, né, com muita seriedade, sem envolvimento com questões, né, de maus feitos. Pelo contrário, eu, quando fui presidente da Câmara em 2002, tive a oportunidade de presidir uma cassação de vereadores, onde cassamos 12 vereadores, quando no Brasil não se falava assim, né, em penalizar os traidores do povo. Nós lá, eu bem mais nova do que sou agora, mas enfrentamos um embate muito grande e saneamos a vida pública. A Câmara de Vereadores de São Leopoldo tinha uma má fama. A partir daquele episódio nós resgatamos, né, a imagem do poder legislativo, e após isso vieram novas lideranças partidárias, mais mulheres. Eu fui vereadora a esta época depois de 50 anos, quando não havia participação feminina na Câmara. Então a gente mais uma vez debutou, né, colocando a mulher no espaço público, e hoje somos 3 vereadoras na Câmara. É pouco, muito pouco. Então nós precisamos avançar mais na participação da mulher na vida, na gestão pública, na vida política, nas casas legislativas, no Poder Executivo. Mas nós conseguimos inaugurar um novo ciclo na cidade, né, dizendo que a mulher pode e deve participar dos espaços públicos. É porque as mulheres são maioria no Brasil hoje. Com certeza, mais de 52% dos eleitores, né, do potencial eleitoral é feminino. E a gente precisa se convencer disso, porque eu sempre digo, principalmente para os rapazes, a gente não quer tomar o poder, né, as mulheres, não é a lei do matriarcado. Nós queremos compartilhar, porque temos uma visão, né, mais humana, mais solidária, mas também não nos divorciando da competência, da sabedoria, da expertise que hoje o momento exige, né? Hoje a sociedade, o Estado, a nossa nação, ela requer talentos para administrar, porque a crise é profunda. Nós vivemos uma crise ética, uma crise política, uma crise econômica, uma crise de valores, e precisa ter, assim, cabeças boas, né? Que estejam realmente interessadas em chegar para servir e não chegar no espaço público para ser servido. E essa é a nossa meta, nossa linha de raciocínio e de ação. A educação é uma bandeira trabalhista histórica. Como fazer hoje no Estado, nas condições econômicas que ele se encontra, que a educação seja valorizada e o funcionalismo público também
possa ter uma qualidade de trabalho, e eu digo com relação aos professores, dentro da sala de aula. Eu quero te dizer o seguinte, que a educação é o passaporte para o futuro de qualquer nação que pense em ser desenvolvida, para qualquer nação, para qualquer povo que quer o mínimo de qualidade de vida. Exemplo, as nações aí, mundo afora, Coreia do Sul, Japão, etc, etc. Então nós temos sim, os governos que investir maciçamente em educação. Uma educação inclusiva, democrática e de preferência, como dizia Leonel Brizola, em turno integral, né? Para que os jovens possam sair capacitados com uma profissão e tenham atividades que possam confortar a família, que se sente segura, né? O aluno, o estudante estando numa escola que ofereça segurança e uma boa educação e, quem sabe, preparando ele para uma profissão. Mas como pagar tudo isso, né, se a gente compreende que tudo depende das finanças do Estado? E professor tem salário parcelado, e as escolas estão depredadas, e o IDEB, que é o índice que avalia a educação, aponta que cada vez mais, né, os nossos jovens saem das escolas, dos colégios, com menos capacitação. A proeficiência em matemática é 14%, em português é 20 alguma coisa, ou seja, as escolas estão largando para a sociedade pessoas profissionais, né, com pouca expertise. E nós vamos ter que mudar o jogo. E como é que se muda num ambiente de escassez de recursos? Gente, nós temos, por exemplo, o Banrisul. Tem gente que defende que tem que se vender tudo, que o Estado não pode se envolver de forma nenhuma, né, no espectro da economia, que isso tem que deixar o livre mercado e o Estado mínimo. Eu não penso assim, o PDT não pensa assim. Eu acho que o Estado tem que estar presente onde ele precisa estar presente. Nós temos hoje no Brasil as instituições financeiras, que é quem dão as cartas do jogo e é quem mais lucra, né? Hoje o sistema financeiro, Banco Itaú, Santander, etc, etc, eles são bastante lucrativos, ninguém duvida disso. Aqui no Rio Grande, nós temos o Banrisul. O Banrisul tem uma lucratividade satisfatória, mas pode aumentar muito mais. Se o Banrisul começa a investir no agronegócio, que é a vocação do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos aumentar N vezes, geometricamente, os dividendos, os lucros do Banrisul. Nós temos aqui no estado o Sicredi, que é a cooperativa financeira que todos conhecemos também. O Sicredi é bem mais jovem que o Banrisul e tem uma lucratividade muito maior, mais que o dobro do Banrisul, porque investe no agronegócio. Então o Banrisul precisa abrir a sua gestão e começar a atuar, financiar, né, a agricultura, que é a vocação do Estado. E Jairo Jorge defende isso e nós também. E se estivermos na Assembleia, nós vamos praticar e vamos exigir e vamos lutar muito para que assim seja. Todo o lucro do Banrisul, todo o dividendo do banco, seja investido na educação. Todo o lucro do Banrisul. E jamais falarmos em privatização de uma instituição que é o orgulho do Rio Grande e que é lucrativa. Acho que nós temos que privatizar, e aí eu não sei se a iniciativa privada vai ter interesse, mas por aquelas instituições estatais, as empresas que não geram lucro e que têm uma gestão pesada, burocrática. Então, para desburocratizar, sim. A exemplo disso foi a telefonia, que foi um sucesso, não é? Nós tivemos um avanço extraordinário com a privatização da telefonia. Mas o modelo de privatização que existe hoje, ele é um modelo que se fala do livre mercado, com a justificativa do livre mercado, mas ela não abre o monopólio dessas empresas. Assim como a telefonia foi um sucesso porque ela abriu, né, a possibilidade de concorrência entre as empresas. Claro que existe, de certa forma, um monopólio entre 5, 6 telefônicas, mas já não é mais apenas uma. Nos outros monopólios, nas outras privatizações, esse monopólio não é aberto. Esse modelo de privatização é o modelo ideal? Qual é que é a tua visão sobre isso? Evidente que não, né? Evidente que não. Até porque a gente também está vivendo uma extinção das fundações, a Zoobotânica, a TVE. De saúde, a FEPS, exatamente, que eu tive a oportunidade de presidir. também, inclusive.
Eu presidi a FEPS é responsável pela fábrica de medicamento do Estado, todos os hemocentros, o Hemorgs, que é a doação de sangue, aquela tem toda uma rede estadual, o LACEN, que é o laboratório que faz exames quando tem epidemia, toxicoplasmose, qualquer endemia e epidemias vai para lá, exames de DNA, é feito na FEPS. E a FEPS foi, enfim, privatizada, né? Foi extinta a FEPS. Eu acho que não foi o melhor caminho, porque indo a FEPS para o organograma do Estado, burocratiza bastante, né? Inviabiliza muito o serviço que é realizado ali. Eu acho que nós vamos ter que ter critérios. E o nosso critério, que o nosso partido e o nosso grupo político, o nosso campo político defende, é privatizar aquilo que o Estado não tem mais condições a Emater, por exemplo, é uma empresa que não gera lucro, mas é importante. Ela é importante ela é fundamental. Porque ela, enfim, ela assessora toda a rede de agricultura familiar que detém 70%, 80% da produção, né, de alimentos que vai ao prato do brasileiro. Como fazer essa equalização ou, enfim, equiparação? Separar o joio do... Exatamente. Não deixar em níveis absolutos o discurso de apenas empresas que são lucrativas. Bom, acho que nós temos que juntar, né, inclusive um conselho gestor do Estado que envolva servidores públicos, os técnicos de cada área, e aí fazer um levantamento, assim, o que é necessário, o que a gente precisa para fazer com que esse monstro, que é o Estado, diminua seus tentáculos, para que a economia se desenvolva e a gente consiga ter um giro maior da economia e, assim, uma qualidade de vida melhor, mais emprego, né? Sem o Estado se imiscuir onde ele não pode. Como é que é feito isso? Vamos ter que juntar as boas cabeças, né? E verificar, isso não é um pacote fechado, é uma construção que tem que fazer em conjunto. Mas não pode definir de uma forma tão simplista, vamos privatizar ou vamos segurar o Estado máximo ou o Estado mínimo. Olha o que aconteceu com o nosso pré-sal. Isso foi terrível. O apagar das luzes foi nossa maior expectativa de futuro, foi entregue às grandes petroleiras multinacionais. Olha o valor da gasolina hoje, que fica à mercê, né, de tantas variáveis, mas a pior delas é a carga tributária, a gente sabe. Olha o valor do botijão de gás. Então nós temos que, aquilo que for fundamental, estratégico para uma economia de uma nação, tem que ficar, né, sob a égide, o comando estatal. Isso é educação, saúde e segurança. Não se abre mão. Isso é cláusula pétrea. Não se mexe. Não se muda. Yara, a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente sabe que tu tens... Mas nem começamos ainda. Exatamente. Passa muito rápido. E a gente sabe que tu tens várias plataformas como saúde, a proteção ao animal. Mas então, enfim, eu gostaria que tu pudesse, nesse último minuto que a gente tem, dar teu recado final. E a gente já gostaria de agradecer a tua participação aqui no programa. Muito obrigado. Tobias, quero te dizer o seguinte: os problemas, os desafios são enormes. Por exemplo, a nossa região aqui, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, nós temos um déficit na saúde incrível. O problema se aproxima da criminalidade. O que eu penso? Já que o Estado tem pouco recurso, vamos fazer hospitais especializados. Por exemplo, o Hospital Centenário em São Leopoldo, ele tem que atender especialidades médicas do tipo oncologia e cardiologia. Todo usuário da região que precisar de um atendimento especializado, cirurgia, um procedimento, enfim, de exames laboratorial, que for nesse âmbito, se dirige ao Hospital Centenário. E lá vai ter médicos especialistas, né? E nós vamos evitar essa fila, que muitas vezes a pessoa manda uma referência para Porto Alegre para fazer uma cirurgia, vai 2 anos, o cara morre e não fez a cirurgia. Novo Hamburgo ficaria com traumatologia, apenas uma ideia, e oftalmologia, obstetrícia, outro lá em pediatria, e assim aqui. Nós no Vale dos Sinos teríamos um atendimento de primeiro mundo, a custo menor, a um custo factível para o governo do Estado, e a gente pode então, né, atender melhor e acabar com esse crime que está havendo na saúde. Quem não tem plano de saúde fica à mercê de uma situação criminosa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E conte conosco.